Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Olá, amigos que nos acompanham aqui no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil, especialmente o público fiel do estudo da coleção A Verdade da Vida, conduzida pelo preletor Heitor Miyazaki. Pensando em todos vocês que nos acompanham neste período de festas, neste período de férias, o professor Heitor vai paralisar a transmissão das aulas até o dia 18 de janeiro. No entanto, as atividades aqui no canal do YouTube não param e teremos conteúdo inédito. Como os senhores enviam muitas perguntas para o e-mail estudodaverdadedavida@sni.org.br, o preletor Heitor gentilmente responderá essas perguntas na primeira parte do nosso programa durante esse período de recesso. Após a parte de perguntas e respostas, nós iremos apresentar para os amigos aqui do canal do YouTube o SNcast, que são programas de palestras de preletores da Seichonoye que fazem através do podcast, ou seja, é um conteúdo de áudio para vocês não deixarem de estudar os ensinamentos da Seichonoye sempre às quartas-feiras aqui no nosso canal. E para você que acompanha presencialmente o estudo da Verdade da Vida conduzida pelo preletor Heitor Miyazaki na sede central da Seichonoye do Brasil, o estudo presencial retorna no dia 18 de janeiro de 2023, no mesmo local, no mesmo horário habitual. Para que você que não participe, aproveite esta oportunidade para iniciar o novo ano participando desses estudos conosco na sede central de forma presencial. Desde já, desejamos a todos um ótimo Natal e um feliz 2023 conosco aqui no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Aproveita, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, pois sempre que um conteúdo novo surgir aqui no nosso canal, você será notificado. Compartilhe, curta este vídeo e deixe os seus comentários dizendo de onde você nos assiste, em que região você nos assiste, que nós ficaremos muito felizes de receber os seus comentários nessas atividades. Muito obrigado a todos, um ótimo Natal, feliz 2023. Até breve!
Muito obrigado, muito obrigado. Final do ano não é simplesmente pensar adeus ano velho e feliz ano novo. É o momento de fazer uma série de reflexões e imaginar, idealizar para que o ano novo seja maravilhoso. E, nesse caso, tem que plantar para poder colher. Então, nessa imaginação, pense positivamente. Pense positivamente que o seu sonho será realizado, mas você tem que amar o seu sonho. Se você não amar o seu sonho, isso não vai se concretizar, ok? Então, depois falaremos um pouco, se sobrar um pouquinho de tempo. Então, vamos às perguntas. Primeiro, o meu neto de 9 anos está em atrito com seu pai, que é meu filho. O neto fala para o pai que não gosta dele, que ele é ruim, que não quer saber do pai. Meu filho, pai do menino, tem 38 anos, casado, vive com a esposa e tem um outro filho de 11 anos. Eu lembro que em 1976, 77 por aí, um presidiário de São Bernardo do Campo mandou uma carta para a sede central solicitando uma ajuda, solicitando para que os preletores fossem dar umas palavras para eles. Ali havia 130 presidiários e houve uma revolta, queimaram os colchões, fizeram um monte de bagunça, quebra-quebra. Então eles pediram uma ajuda espiritual para eles. E como na ocasião eu morava em São Bernardo, morei 5 anos em São Bernardo, pediram para que eu fizesse isso. Então fui para lá, levando alguns dirigentes da Seitione e conversei principalmente com a pessoa que mandou a carta. Essa pessoa que mandou a carta, ele era enfermeiro e devido a uns probleminhas acabou se envolvendo com uma coisa que não deveria e por isso foi preso. E dentre uma série de milagres que andaram acontecendo na penitenciária, a mudança dos presos, mudança do comportamento, curas de pessoas a quem nós pudemos conversar. Um dos fatos que chamou a atenção foi exatamente com essa pessoa, com esse rapaz, que ele foi preso quando a esposa estava grávida. E quando a esposa ia visitá-lo, a filhinha não queria ir no colo dele. Então eu falei para ele, olha, você está com sentimento de culpa pelo que aconteceu e mentalmente você está distante dela também. Então, conversa com ela, converse com sua filha mentalmente, peça perdão pelo que aconteceu e diga que você a ama, já que você está aqui parado, né, dentro do presídio sem fazer nada, então vai agradecendo a sua filha, dizendo que você a ama, muito obrigado, 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 me perdoe, e eu te amo, muito obrigado, me perdoe. E assim vai fazendo todos os dias. E no mês seguinte, quando nós estivemos outra vez para conversar com eles, ele já sorrindo me disse, olha, professor, aconteceu um fato muito interessante. Minha esposa veio e naquele dia o responsável, o delegado, permitiu que os presos pudessem sair das celas. Então ele colocou uma corda, mas pudessem sair da cela e ficaram próximo, cada presidiário ficou próximo dos seus parentes que foram visitá-los. E quando terminou o horário de visita, soou a sirene, todos se retiraram, mas só ficaram 3 pessoas no pátio. A minha esposa, minha filha e eu. E por que nós 3? Porque minha filha grudou no meu pescoço e não queria largar, não queria sair. Mas por que aconteceu isso? Porque ele mentalmente foi falando, filha, eu te amo, eu te amo, eu te amo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E ela foi captando que as mentes se transmitem, as mentes se comunicam, então quando ele foi visitá-la, ela realmente já sentiu um apreço, um carinho, um amor muito grande pelo pai. Então fala para o seu filho fazer a mesma coisa, ok? E diga para ele fazer a mesma coisa. E de sua parte, imagine o seu neto praticando a oração do perdão para ele. E faça umas 30 vezes. Depois imagine o seu filho fazendo para o seu neto mais 30 vezes. E faça a forma humana, oração da cura divina, com o nome do filho e com o nome do neto. E o motivo é harmonia, ok? E do seu filho fazer o agradecimento para o filho dele, ok? Para que
ele agradeça toda hora, 1 hora por dia, estabelecer 1 hora por dia, andando, dirigindo, não precisa ficar parado para fazer esse agradecimento. Mas não esquecer de agradecer o filho, sentir o filho, acolher o filho com muito amor, muito carinho, mentalmente. Não adianta culpar o filho, ele precisa fazer isso porque o relacionamento dele com o filho já é uma coisa antiga, o relacionamento pai-filho já é kármico. Então, eles já vêm um como filho do outro, como irmão, para aprender a se harmonizar. Então, seu filho precisa fazer essa parte e não ficar pensando, mas ele é diferente, não sei o que, não. Ele tem a sua responsabilidade, tem a responsabilidade também de conquistar o filho. Segunda pergunta, feminino, 67 anos, viúva. Há 20 anos acordo com tontura, antigamente eu ia ao pronto-socorro e tomava medicamentos. Voltava para casa e no dia seguinte estava melhor. Isso a cada 6 meses. Hoje em dia ocorre com mais frequência. Bom, dentro dessa tontura, eu lembro que em 1978, 77, por aí, uma senhora que sentia tontura e desmaiava a cada 15 dias. Então eu disse para ela, a senhora tem mágoa, tem revolta dos seus pais. Ela falou, não, não tem. Eu falei, tem. Com certeza tem, a senhora não lembra, mas a senhora tem revolta dos seus pais. Agradeça, faça oração de perdão para eles. E ela foi para casa pensando, mas que revolta? Eu não tenho. Meu pai morreu quando eu tinha 2 anos, como eu posso ter revolta dele? Quando ela entrou na casa dela, aí ela lembrou que todas as vezes que tinha que mostrar o documento, principalmente a carteira de identidade, cédula de identidade, ela ficava com revolta dos pais e até criticava, xingava, porque os pais não eram casados. E na certidão de nascimento não constava o nome do pai, só constava o nome da mãe. Então, na ocasião, aquilo era realmente um tabu muito forte. E falar que era filho de mãe solteira era uma coisa muito vergonhosa para a ocasião, né? Hoje em dia já está tudo, está normal, o pessoal está acostumado, então já não é tanto assim. Então, quando ela lembrou, aí disse realmente, papai me perdoe por ter me revoltado, né? Ter me revoltado. E quando ela começou a fazer a oração do perdão para papai e para a mamãe, essa tontura desapareceu e o desmaio também desapareceu. Okay? Então, faça uma autoanálise e verifique se aconteceu isso. E outro detalhe, se isso começou após o seu esposo falecer, é porque ele ainda está apegado a você. Okay? Então, precisa fazer uma oração, especialmente se você não fez, faça a oração especial de 21 ou 49 dias, exclusivamente para o seu marido, lendo a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. E em outro horário para todos os antepassados. Ok? E se sente seu marido, e outra coisa que pode gerar esse problema, se você sente que, e se o caso seu marido fazia todos os acertos, controles financeiros, e com o falecimento dele, isso ficou sob sua responsabilidade, e às vezes as pessoas ficam um pouco sentindo muita responsabilidade por não errar, para não errar, sente aqui que é muito delicado, que ele faz com muito medo e sente aquele peso nas costas por ter que fazer aquilo. Se isso está acontecendo, peça ajuda para o filho. Não sei se você tem filho ou não, mas se tiver, peça ajuda para eles, para que possam dar uma mãozinha, ou então para simplificar, montar uma planilha no computador, de modo que fique mais fácil de fazer um controle. Porque muitas vezes a pessoa fica habituada com um monte de papel e fica se perdendo. Faz uma planilha, já vem tudo uma sequência daquilo que é prioritário, das datas que tem que ser feito, tudo isso ajuda muito, ok? E o medo de perder o controle, né? Esse medo de perder o controle, você vai perder o medo através de um controle bem firme, bem claro, ok? Outro detalhe que pode gerar esse problema é sentimento de culpa e muita ansiedade e preocupação também pode fazer com que ocorra tonturas. Sentimento de culpa, você sabe de alguma coisa que você tem, um segredo, e perdoe a si própria, tá? Perdoe a si própria. E no livro Minhas Orações, tem algumas orações para que você possa praticar e tirar esse peso, esse sentimento de culpa que lhe atormenta. E leia A Verdade da Vida, volume 7, e também o Lições para o Cotidiano. E ore para Deus do seu interior, faça meditação em Shinsokan, converse com seu Deus interior e faça meditação durante uns 20 minutos por dia. E também tenha em mente o seguinte, na hora que você inspirar o ar,
mentalize, tenha em mente que não é o ar, mas é o alento de Deus. É o alento de Deus, é a vida de Deus que está em você. Quando você fala vida de Deus, é Deus que está em você. Okay? Você não pode separar Deus da vida de Deus. Você não pode separar a sua força de você. A força está com você. Você é a própria força de Deus. Então, também da mesma forma, não tem condição de separar a vida de Deus de Deus. É o próprio Deus que está em você. Deus está em você, você está com Deus. Acredite nisso mentalmente, pense nisso, volte a mente para o seu Deus no interior e agradeça, agradeça, agradeça. Sinta Deus dentro de você. Aí você vai sentir a verdadeira paz, tá bom? Pergunta número 3, feminino, 29 anos, viúva. Desde que meu esposo faleceu, passamos por diversas situações, mas uma delas é muito recorrente. Em casa, muitos objetos quebram e tenho que realizar reparos praticamente todo mês. A casa onde eu resido foi herdada pelo meu esposo de sua avó, herança essa que já foi motivo de discórdia na família. Estou cansada e confusa por tudo que venho passando e gostaria de receber orientação. Recentemente estivemos orientando seminário na Academia de Biúna, Seminário Renascimento, mais de 700 pessoas presentes, todas pessoas com alegria muito grande no rosto, aquelas que já conheciam a Seitonei, com a saudade de participar novamente do seminário. E foi uma alegria muito grande, muitas curas, muitas coisas maravilhosas aconteceram. E isso tudo, nesse seminário, ouvimos muitos relatos, muitas pessoas comentando de que uma situação muito semelhante ao seu caso, né? Até alguns comentários em off, fora do horário de relato, pessoas comentando que quando começaram a fazer uma oração especial, ou então fizeram oração perpétua para a pessoa que deixou a herança, aquelas brigas que havia entre os familiares desapareceu. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer a todos os irmãos, todos os herdeiros dessa casa. E agradeça, porque muitas vezes algumas pessoas ficam muito apegadas à parte da herança de dinheiro e só ficam pensando no dinheiro e não procuram orar para a pessoa que deixou a herança. Tá? Então, no seu caso, faça uma oração especial para a avó do seu esposo, 21 dias, agradecendo profundamente a herança que ela deixou. E agradeça do coração. Em outro horário, agradeça um por um os irmãos do seu marido, que todos os dias agradeça 15 minutos cada um, enquanto andando, enquanto está dirigindo, vai agradecendo, obrigado. E visite o jazigo da avó do seu esposo, leve flores, quando for época de finado, Dia dos Pais, visite o túmulo dos seus antepassados por parte do pai, da mãe e também os antepassados por parte do seu esposo. Então, o jazigo dessa avó não pode ser esquecida. Visite e leve flores, providencie a limpeza, ok? Então isso é muito importante. E se você ainda não fez oração especial para o seu marido, faça 21 dias. E da mesma forma que assim que terminar da avó, a oração de 21 dias para a avó dele, faça em seguida para o seu marido. É importante que façam isso todos os dias durante 21 dias, ok? Feminino, quarta pergunta, feminino, 52 anos, divorciada. Aos 44 anos apareceu um zumbido no lado direito, no lado esquerdo. Parece que é muito forte. Meu pai também tinha, meus irmãos têm também. Meu avô paterno faleceu de acidente de carro, teve o traumatismo craniano. Eu já tinha oratório e juntei as tabuletas da minha mãe com as minhas, por questão de minha irmã, porque minha irmã não queria ter oratório em casa. Ter anjinhos que não eram da minha mãe, tem anjinhos que não eram da minha mãe, eram do meu pai. Posso ficar com as tabuletas anjinhos? Posso orar por eles? Sim, pode. Faça oração para os antepassados e automaticamente aquelas pessoas que já estão com a tabuleta, eles vão receber orações, ok? Então, simplesmente não deve ficar com preocupação com isso. O que é importante é dentro desse fato do zumbido. Veja que o zumbido, lado esquerdo, o seu pai tinha, os irmãos do seu pai também tinham, seus irmãos também tinham, e o seu avô paterno também tinha. Então, ou seja, todo lado esquerdo, que é o lado paterno. Primeiramente, você tem que fazer o seguinte. Da família do seu pai, algumas pessoas estão necessitando muito de orações.
E um principal no caso aí começou com o que você disse que foi do paterno, avô paterno que faleceu de acidente de carro. O acidente de carro, muitas vezes, é uma coisa muito forte para as pessoas, para a pessoa que morou nessa situação, é um impacto, a mudança é muito grande. Então, durante um período ele fica dormindo e quando acorda vem toda uma lembrança. E por esse fato é que você precisa fazer uma oração especial, 21 a 49 dias, para esse avô paterno, ok? E antes da sutra, leia a verdade, uma oração, a revelação divina da vida eterna. E depois a sutra sagrada, chuva de néctar da verdade, para o seu avô paterno. E outro horário para todos os antepassados. Uma pergunta: você teve filho com seu esposo? Nesse oratório, há tabuleta com o sobrenome do seu esposo? E não pode esquecer, porque se você teve filhos, é importante que sejam os antepassados da família do seu esposo, que são antepassados dos seus filhos, possam continuar recebendo orações. A não ser que quando a pessoa case novamente e o novo cônjuge não queira que isso seja feito. Então, não esqueça de fazer, então, pelo menos o registro para os antepassados do ex-esposo. Mas se não tem esposo, se você não casou novamente, então, normalmente faça em casa, que é fundamental que todos os antepassados dos seus filhos possam receber essas orações. Okay? Então, esse zumbido, se esse zumbido começou após a separação, pode ser também de caso de conflito que você tinha com o esposo de não querer ouvi-lo. Muito chateado porque aconteceu algum fato, ele fez alguma coisa que você não aprovava, alguma atitude que você não o perdoou por isso e não queria, por esse fato, não queria dar ouvidos, ou seja, não sentia a mínima vontade de ouvir de tanta mágoa que você guardava dele, e por esse fato que quando não quer ouvir, ocorre esse problema de audição ou problema ou problema no ouvido. Por isso, pratique oração de perdão para seu ex-esposo 30 vezes por dia durante um mês. Okay? E também verifique como é que estão os jazigos por parte do seu pai, da família do seu pai, se estão em ordem. Você está indo visitar todos os anos, 2 a 3 vezes por ano, os jazigos antepassados. Não esqueça também de visitar o antepassado por pai e da mãe. É importante visitá-los porque há antepassados que ainda estão no estágio, que eram muito apegados ao corpo carnal, são esses que ficam nos cemitérios, o espírito da cor avermelhada. Por esse fato é que é importante visitar os jazigos dos antepassados. Se forem antepassados forem de cor azul ou cor branca, não tem problema se você não for visitá-los, porque eles não estão apegados ao corpo carnal. Mas você não sabe que cor que eles são, que cor que são esses espíritos antepassados, então é importante visitar todos os jazigos dos antepassados, tá bom? E o avô paterno, então, não esquecer de fazer a oração 49 dias para ele, ou 21 dias, ou 49 dias. Quinta pergunta, feminino, 25 anos, namorando. Meu namorado tem 23 anos, é católico, despreza Seichoné e acredita que devo me converter para que possamos nos casar. Como devo proceder? Ele não se dá bem com os pais e briga constantemente com a irmã. Existe alguma oração que possa fazer para que ele se harmonize? Sim, como eu disse agora há pouco, dele, imagina ele fazer a oração do perdão para os pais, e os pais fazendo para ele para a irmã para ele. Então, uma coisa que ele tem que dizer para ele é o seguinte, né? Fazer a oração que ele faz do Pai Nosso, se é que ele está fazendo, para que ele possa entender que a oração Pai Nosso não é só para falar da boca para fora, mas é para praticar aquilo que está na oração. Quando diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, então a pessoa está pedindo para que Deus ajude a perdoar os pecados, então ele também tem que ajudar, a pessoa também tem que perdoar os erros, os pecados, algumas coisas que aconteceram, que alguma pessoa fez contra ele. Então, não é somente falar assim como eu perdoo, mas tem que perdoar mesmo. E Cristo falou para Pedro, 7 vezes não é suficiente, 40, eu digo 7 vezes 7. Então, pelo menos, perdoar várias vezes. Agora, outro detalhe. Já que ele é católico, então muitas pessoas me disseram que um padre muito famoso, que tem programa na rádio, na televisão, ele
usa meu livro, o Conquista a Felicidade com Amor, nas palestras que ele faz. Muitas pessoas já me disseram isso. Até uma dirigente da Regional Interlagos estava ouvindo a palestra dele, e no momento ele falou uma frase, ela pensou, opa, eu conheço essa frase. Parou, saiu correndo para pegar o livro Conquista a Felicidade com Amor e falou, tá aqui a frase. Então a prova de que realmente ele está lendo, e também de outros detalhes que provam, por exemplo, sobre autorregestação. Dizem que ele fez uma oração da autorregestação. A autorregestação, quem criou fui eu, na verdade, fui eu quem criei essa autorregestação, porque havia a oração da mãe para o filho quando rejeita o filho, mas quando o filho tem mágoa da mãe porque o rejeitou, não havia nada disso. Então, por que não fazer também uma autorregestação da pessoa mentalmente voltar para a barriga da mãe e praticar? E muitas pessoas se curaram desse problema, principalmente pessoas que tiveram problemas com a mãe, que soube que a mãe rejeitou, caso moças, mulheres, jovens que tinham problema no ovário, e se curaram praticando essa oração para a mãe, pensando na época que estava na barriga dela. Então, simplesmente, em psicologia, isso chama-se ressignificação. Então, o significado do sentimento que está no inconsciente, mudar de raiva para sentimento de gratidão, de perdão. Mudar tudo que está no inconsciente não tem como, mas mudar pelo menos o sentimento que vibra lá de raiva para o sentimento de amor. Por isso que Cristo disse, perdoar 70 vezes 7, que é perdoar, porque para perdoar é importante que a prática, o sentimento chegue no corpo astral, que é no subconsciente. Enquanto só ficar no racional, na mente superficial, na mente intelectual, não vai perdoar, porque o corpo astral está no inconsciente. Então precisa martelar, assim como nós aprendemos tabuada repetindo diversas vezes. Então, da mesma forma, sabiamente Cristo disse, não digo 7, mas 70 vezes 7. Bom? Então, outro detalhe que é importante compreender, até diga para ele, em 1963 e 1973, o mestre esteve no Brasil. Então, esteve no Brasil por 2 vezes. E se você ler o livro, se você tiver o livro Sabedoria da Vida Cotidiana, volume 1, leia o prefácio para ele. Ali diz o seguinte: assim que cheguei ao Brasil, visitei a sede da Igreja Católica no Rio de Janeiro, onde fui recebido pelo arcebispo Dom Helder Câmara, e disse a ele: vim ao Brasil para difundir a verdade de que a concretização da paz mundial só será possível quando todos despertarem para a natureza divina de si próprio, ou seja, se conscientizarem que o homem é filho de Deus e passarem a reverenciarem uns aos outros. E o arcebispo acolheu com simpatia, com um sorriso, concordou plenamente com o mestre e disse o seguinte: se as pessoas compreenderem que Cristo está dentro delas, passarão a manifestar bondade inata e deixarão de praticar maus atos. E o mestre conversaram assim, o seu pensamento é exatamente igual ao meu, né? Então os dois ficaram felizes e se cumprimentaram, um caloroso aperto de mão, e o mestre depois esteve também com Dom Evaristo Armes, esteve também com outros arcebispos. E mais um detalhe, o Papa Bento XVI leu o livro A Humanidade é Isenta do Pecado. Ele ficou 20 dias com esse livro, que era de uma funcionária que trabalha no Vaticano, que é da Setionê, chamada Érica, uma baiana que mora na Itália. Ela passou a trabalhar no Vaticano e deixava o livro A Humanidade Isenta do Pecado na sua mesa. O livro sumiu e depois de 20 dias o livro foi encontrado, entre aspas, estava com o Papa Bento XVI. Por isso que, e aí ele diz o seguinte: tudo que está nesse livro é perfeito, é correto. Você está no caminho certo, mas não deixa de participar das missas também. Okay? Bom, pergunta número 6. Masculino, 64 anos casado. Meu enteado de 37 anos casado começou a perder os movimentos do braço e das pernas. E agora perdeu força nas pernas e não pode mais ficar de pé e não caminha. Foi diagnosticado com uma doença raríssima chamada paraparesia. O médico falou que é muito difícil voltar a caminhar. O que fazer? Esse é um detalhe que está no livro Melhor Seu Destino, Orando para os Antepassados, que certas doenças cuja causa não é psicossomática, mas a causa é espiritual,
A medicina não tem como, não consegue curá-la. Tá? Essa é uma delas. Em 1978, eu assisti a um relato, antes da palestra que eu ia fazer, num bairro chamado Vila Carioca, que pertence ao bairro, subdistrito do Ipiranga, bairro Ipiranga, em São Paulo. E eu ouvi o relato de uma senhora cujo filho estava com o mesmíssimo problema. Ele tinha 12 anos, foi perdendo força, até a força do músculo da face ele foi perdendo, precisava tomar mamadeira, até para sugar a mamadeira ele tinha dificuldade, então a mãe apertava a mamadeira para que ele descesse. Ou seja, ele passou, com 12 anos de idade, passou a pesar somente 5 quilos, e o médico que estava tratando, ele disse, não tenho mais condição nenhuma para ajudá-la, porque eu não sei mais o que fazer. Mas o maior especialista no assunto do mundo é o médico alemão que está para vir para o Brasil para participar de um congresso. Tenta falar com ele, ela conseguiu falar com ele, mas o problema continuou. Mas o problema desapareceu quando ela conheceu a Seichonoye e começou a fazer a leitura da Sutra Sagrada para os antepassados todos os dias. Aí, quando ela fez o relato, o filho que chegou a pesar 5 quilos, estava pesando 42 quilos, estava presente, andando para lá para cá, estava com 12 anos, correndo, brincando dentro do salão, totalmente curado, ok? Então é importante que faça isso e para todos os antepassados, não esquecer de ler a Sutra para os antepassados, a chuva de néctar da verdade de manhã e palavras do anjo à noite, ok? E ler a Sutra para o genro também, é bom, você que fez a pergunta, você e a sua esposa lerem a Sutra para o seu genro também, mas o seu genro falar para a sua filha, fazer a leitura da Sutra para os antepassados e deixar uma cadeira do lado para o seu genro participar também dessa oração. Se ele não tem dificuldade para segurar a Sutra, então deixem para que ele possa, alguma coisa para apoiar a Sutra, mas ele possa ir participando da leitura da Sutra Sagrada. Todos os dias sem falta, de manhã chuva de néctar e à noite palavras do anjo. Ok? E final do ano, com muita gratidão a tudo e a todos, comece, antes de começar o ano novo, agradeça a todas as pessoas com quem você conviveu. Muito obrigado, agradeça por todas as pessoas ao seu redor. E para iniciar o ano novo, então, já idealize, imagine um ano novo maravilhoso, do jeito que você quer. E agradeça a Deus. E não esqueça de praticar aquilo que você está aprendendo na Seichonoye. Quem já participa, não esqueça das normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Olá, maravilhosos filhos de Deus, muito obrigada. Eu sou Maria Murakami, preletora da Seichonoye do Brasil, e hoje estarei com você neste podcast com o tema perdão. Que tema importante, né? E textos que eu vou utilizar são Caminho Infalível para Ser Feliz, Questões para Refletir, Conquiste a Felicidade com Amor e também o volume 4 da Verdade da Vida, que estão disponíveis na livraria virtual www.livrariasni.org.br. Muito obrigada. Perdão é um tema extremamente importante porque existem tantas pessoas que vivem guardando mágoas, ressentimentos e ódios em relação a tantas e tantas pessoas e a tantas e tantas situações da sua vida e não sabem como sair dessa situação. Aí o que nós aprendemos
com nosso Senhor Jesus Cristo a respeito do perdão. Na Bíblia consta, perdoa 70 vezes 7. 70 vezes 7 vai dar 490. Mas é 490 vezes? Não. O número 7 representa o infinito. Jesus Cristo nos ensina que devemos perdoar sempre. Por pior que seja a situação que você se encontra, por achar que está nessa situação por causa de fulano, por causa de cicrano, ou por causa de alguma situação infeliz que aconteceu na sua vida, você se julga uma pessoa que veio predestinada para ser infeliz. Mas será? Será? Deus é amor. Deus é amor. Essa é a definição exata do que representa Deus na nossa vida. Deus que é a fonte da nossa vida, é a essência da nossa vida. Ele é essencialmente amor. Ele é Deus do amor. Ele é a lei do amor. Deus é lei. E o que é lei? Lei é algo que nós não podemos infringir. E quem infringe precisa pagar a multa. Assim no caso de infringir um código de trânsito, por exemplo, não é? Deus é lei. E lei é algo que permeia o universo. A lei da gravidade, por exemplo, que existe aqui neste mundo físico, alguém pode violar? Não. Alguém pode mudá-la? Não. Ela permeia o universo. Você pode se esconder em qualquer lugar que ela lhe alcança. Não é assim? Você solta uma coisa que tem volume da sua mão, ela cai. Por causa da lei da gravidade, que atrai tudo para o núcleo da Terra. Assim é Deus. Deus é amor. E por isso, quando nós guardamos algum ressentimento, porque alguém me prejudicou, mesmo que os outros estejam errados, se nós os odiarmos, esse sentimento de discórdia nos impedirá de receber as ondas da salvação de Deus. E, consequentemente, por mais corretos que sejamos, não poderemos ser felizes. É o que está no livro Caminho Infalível para Ser Feliz. As vibrações de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus, porque Deus é amor. Então, o sentimento de ódio guardado dentro de nós é contrário à nossa essência divina, à nossa natureza divina. Por isso, quando guardamos ódio e ressentimento, estamos indo contra a nossa natureza e por isso nada dá certo em nossa vida. Por isso que Jesus ensinou, perdoa 70 vezes 7. Não pergunta por que você precisa perdoar. Com certeza existiu uma causa. Talvez lá no passado ou talvez em outra vida. Mas em algum momento você guardou um ressentimento contra alguém ou teve o desejo de maldizer alguém, teve o desejo de que tal pessoa morresse, não intencionalmente, mas talvez só na mente. E aquilo ficou guardado. Uma semente que foi plantada, ela germina. Como que nós podemos plantar a semente do ódio e da mágoa e querer colher a felicidade? Por isso, perdoar 70 vezes 7 é manifestar o sentimento natural de filho de Deus e reconhecer, eu estava errado. Não pergunte por que tem que perdoar, porque o universo simplesmente vai dizer, porque você não manifestou a sua natureza verdadeira. Você não manifestou o sentimento verdadeiro de filho de Deus. E ainda no livro Caminho Infalível para Ser Feliz, geralmente o ódio, a insatisfação, a tristeza resultam do ressentimento contra alguém. Enquanto existir ressentimento, não conseguiremos mudar a mente. Por isso, se decidirmos mudar a nossa mente, devemos refletir sobre a pessoa a quem guardamos ódio, né? E se descobrirmos essa pessoa, devemos perdoar-lhe do fundo do coração. Ocorre um milagre quando conseguimos perdoar alguém cuja conduta considerávamos imperdoável, tanto do ponto de vista moral como legal.
Pois se não encontrássemos dificuldade para perdoar, já lhe teríamos perdoado há muito tempo. Mesmo que nós estejamos certos e o outro esteja errado, se não lhe perdoarmos, estaremos emitindo vibrações mentais de discórdia. E essa vibração mental de discórdia não sintoniza com as ondas da salvação de Deus. Não sintoniza com a vibração do amor, que é Deus, que é essa energia que rege o universo. Por isso, as coisas não correm nada bem na nossa vida, né? Tem um relato que saiu na revista Mundo Ideal, que fala sobre o perdão, a importância do perdão. Saiu na revista Mundo Ideal, de dezembro de 2019, tá? Na página 25, a preletora Edna Momoy, residente em Sagres, estado de São Paulo, ela teve uma experiência em sua vida em que o automóvel em que ela viajava colidiu com outro veículo que vinha em outra direção. E ela bateu fortemente o rosto no para-brisa do automóvel, que se espatifou, ferindo violentamente seu rosto com cacos de vidro. Ela foi socorrida e no hospital os vidros que estavam aparentes foram retirados, mas os que tinham penetrado dentro da pele não foram possíveis de ser retirados. Ao receber a alta após alguns dias, foi-lhe dito que haveria necessidade de fazer cirurgia plástica para que esses cacos fossem retirados. Aí ela recebeu a visita do motorista do outro automóvel que havia sido culpado pelo acidente e ele veio lhe pedir perdão. Que bom, né? Humildade por parte dele. E ela disse que poderia esquecer o acidente, pois nada acontece por acaso. Como é preletora da Seichonoye, ela sabe que nada acontece por acaso, né? Com aquele acidente, com certeza, a energia negativa do karma que estava retesada no seu subconsciente, ela se manifestou em forma de acidente para que essa energia se fosse embora. E com isso, então, foi eliminada a energia do karma. Tá? E ela também disse que orou pela felicidade desse motorista. Ela conseguiu chegar a esse estado de espírito por meio da oração de gratidão aos antepassados, que realizava todos os dias, e pela leitura diária dos livros da Seichonoye, e também pela oração do perdão, que nós vamos falar depois. Com o passar do tempo, os ferimentos foram cicatrizando e repentinamente ela notou alguma coisa estranha aparecendo em seu rosto, algo semelhante a uma espinha. Pensou realmente que fosse espinha, mas quando chegou o momento de a espinha sair fora, percebeu que existia algo diferente nela. Ao observar direito, viu que era um caco de vidro que saíra como se fosse espinha. A partir desse dia, periodicamente foram saindo um por um, pequenos, outros grandes e alguns cacos relativamente grandes, a ponto de sangrar no momento em que saíram. E assim saíram todos os cacos de vidro, sem necessidade de ela se submeter a uma cirurgia, sem lhe ter ficado cicatriz nenhuma. Aí, como podem ver por esse relato, o sentimento de perdão faz com que as energias ruins acumuladas na nossa mente subconsciente, elas sejam eliminadas através do acontecimento que fez com que você sentisse essa raiva, esse rancor. No momento em que você perdoa, essa energia, ela se esgota completamente, tá bom? Bom, agora nós vamos fazer um breve intervalo, tá? E voltamos em alguns segundos. Perdoar é remover as pedras do coração. É fazer o sol novamente resplandecer. É reconhecer que a salvação está aqui e agora, na situação e na pessoa que está à sua frente, mesmo que seja você. Mas como fazer dessas palavras uma realidade no dia a dia? É realmente possível transformar sentimentos ruins em perdão e amor? Permita-se viver dias de reflexões, orações e mudanças definitivas.
Venha viver o Seminário do Perdão. Nos dias 20 e 21 de agosto de 2022, nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye de Ibiúna, Curitiba, Minas Gerais, Goiás e na Academia da Amazônia de Treinamento Espiritual da Seichonoye. Para maiores informações, entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Muito obrigado. Estamos aqui de volta para conversar sobre o perdão. No livro Conquiste a Felicidade, o preletor escreve, na página 69, é um erro pensar que seja uma humilhação o fato de pedirmos desculpas dizendo perdoe-me. É o falso eu que se sente humilhado quando pedimos perdão. É o falso eu, tá? A pessoa que odeia não é o verdadeiro eu, é o falso eu. O verdadeiro eu é aquele que é sublime, que é puro, que é perdão absoluto. A sensação de humilhação representa a insistência do falso eu em afirmar-se assintosamente e recusar-se a se retirar. Por isso, quando nós conseguimos dizer perdoe-me do fundo do coração, o falso eu está reconhecendo o seu eu e retirando-se. É a sua despedida. É nesse momento que o eu, verdadeiro Filho de Deus, expulsa o falso eu e torna-se dono de si mesmo. Por isso, enquanto estivermos pensando, eu vou perdoar-lhe, na verdade não estamos ainda perdoando verdadeiramente. Por quê? Estamos nos colocando em uma atitude arrogante, como um perdoador diante da outra pessoa, considerando-a uma pessoa a ser perdoada. Antes de perdoar o outro, nós próprios devemos reconhecer humildemente a nossa falha e arrependermos-nos. A vantagem para quem perdoa é sempre maior em todos os sentidos, pois estando em paz é substituído o impulso de revolta pelo de harmonia, o que resulta em melhoria em todos os sentidos, como a saúde e a prosperidade. Como isso é importante, né? Como isso é importante. E daí as pessoas perguntam, por que aconteceu isso comigo? Por que foi justo comigo? É porque naquele momento em que você se sentiu vítima de uma infelicidade e você guardou mágoa e ressentimento, é porque a sua vibração estava na mesma vibração da pessoa que lhe causou mal, tá? Então, é muito importante ter humildade de reconhecer o perdão, reconhecer que você estava errado, tá? Então, não é ter arrogância de dizer eu vou perdoar fulano, tá? Porque eu tenho um bom coração, eu vou perdoar fulano. Isto é arrogância, né? O verdadeiro perdão, o verdadeiro profundo perdão é aquele que manifesta até sentimento de gratidão por aquela pessoa que você se julga agressor, tá? A pessoa, isso está no volume 4 da Verdade da Vida, a pessoa que não tem a humildade de se arrepender é uma pessoa que ainda não apreendeu realmente a própria natureza divina. Em outras palavras, não está manifestada nele a maravilhosa natureza verdadeira, tá? Quando a pessoa compreende que estava agindo verdadeiramente errada e se arrepende, ela passa a manifestar a sua natureza divina. Aí, uma vez que o homem reconheça que estava errado, o seu pecado desaparece, tá? Por isso, em vez de prender-se aos pecados do passado, deve partir decididamente para a prática de atos dignos de um filho de Deus, com a consciência digna de um filho de Deus. Aí, neste livro, o professor Masaru Taniguchi explica sobre
a sinceridade, né? A sinceridade do perdão, citando o exemplo de Madalena, que se prostrou aos pés de Jesus Cristo pedindo perdão, tá? E aqui fala ainda que ela se arrependeu dos seus pecados e ela mediu os atos dela com a escala de sua natureza divina. De que forma, então? De que forma que ela fez isso? Ela usou do melhor que ela tinha, tá? Para lavar os pés de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ela, com isso, fez com que manifestasse a sua natureza verdadeira, né? Aqui o professor escreve, então, tá? Para pedir o perdão dos pecados dela, ela lavou com o melhor bálsamo os pés de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Quer dizer, manifestou o melhor dela. Isso fez então com que ela mostrasse a sinceridade do sentimento de arrependimento que ela tinha. Aí nisso Nicodemos disse: como que a senhora, como o Senhor vai perdoar uma mulher tão pecadora? Porque quando Madalena se prostrou aos pés de Jesus Cristo pedindo perdão, lavando com bálsamo e alabastro, né, os pés de Jesus Cristo disse: eu te perdoei. E Nicodemos, ele ficou muito indignado. Como que o Senhor faz isso? Como é que o Senhor perdoa uma pessoa tão pecadora? Aí então Jesus disse, tá? O perdão de Madalena é um perdão profundo e sincero, tá? Nicodemos, ele tinha convidado Jesus para um banquete maravilhoso, mas não lavou os pés de Jesus Cristo, não manifestou assim o sinceridade, sentimento como Madalena. É isso que Jesus disse, tá? E ele disse, aqui tem 2 pecadores, tá? Se tem 2 pecados, um que tem só um pecado e outro que tem 500 pecados, qual que você acha que se arrepende mais, né? Aí, lógico, ele disse, não, é o que tem mais pecado. Pois então, Madalena, ela se arrependeu profundamente dos seus pecados, mostrando o quanto era sincero o seu sentimento. Importante, então, é manifestar esse sentimento de arrependimento, né? Por isso, o professor Masaharu Taniguchi, ele ensina sobre a importância de fazer a oração do perdão, a oração que nós vamos fazer aqui junto agora com todos vocês, tá? Ele nos ensina essa oração porque ele explica assim: por mais que oremos e mentalizemos, há casos em que a coisa almejada não se realiza. É porque existe um obstáculo escondido, é porque não se perdoou alguém, tá? É que muitas vezes as pessoas mantêm sentimentos negativos acumulados no inconsciente e nem se dão conta disso. Às vezes, quando falamos que é preciso perdoar, há quem retruque, mas eu até já esqueci. Tanto pior, pois quando conscientemente temos um sentimento negativo, na parte superficial da mente, podemos administrar de alguma maneira essa energia negativa, por exemplo, dando um soco na mesa, que é um modo de expressar. Mas quando o sentimento cai em esquecimento, sem que seja eliminado, ele fica acumulado nas camadas mais profundas da mente, agindo em surdina. Essa energia negativa acumulada, como um material radioativo, mesmo sendo imperceptível, continua agindo, fazendo com que a pessoa adoeça ou gerando acontecimentos infelizes, tá? Por isso, em casos como esses, em que os seus sentimentos, o ódio e a mágoa estão esquecidos, é comum ao se começar a fazer a oração que os sentimentos desagradáveis reapareçam de maneira vívida. Equivocadamente, alguém pode pensar que a oração teve efeito contrário, isto é, o sentimento que, se ainda existia, já estava se desvanecendo, foi intensificado pela oração. Mas o que ocorre de fato é que aquilo que até então estava oculto é trazido de volta à mente consciente para ser eliminado através da repetição das palavras da oração. À medida que o praticante segue com a oração,
vai se dando conta de que os sentimentos negativos vão aos poucos se dissipando, e se o praticante perseverar na oração, certamente chegará ao ponto de sentir gratidão, reconhecendo que aquele que aparentemente era um antagonista foi um benfeitor que contribuiu para a sua evolução espiritual, tá? Então, à medida que vai repetindo essa oração do perdão, que deve ser contínua, tá? A sua atitude mental evoluirá para uma crença positiva e finalmente chegará a um nível de convicção inabalável, tá? Inabalável. Então, eu convido aqui a você que ainda tem uma pessoa que não consegue perdoar do fundo do coração, que fique em posição de oração, feche os olhos, chame o nome dessa pessoa 1, 2, 3, 4 vezes, visualize o rosto dessa pessoa sorrindo para você, extremamente feliz, em harmonia e com bastante amor, e ore junto comigo. Fulano, eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Fulano, eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Fulano, eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoa, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e o outro. Eu amo e Ele me ama. Eu compreendo e Ele me compreende. Entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amor é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto, eu o perdoo. Através da divindade da Seichonoye, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigada. Esta oração está no livro Minhas Orações, que você encontra no site da Seichonoye, no portal da Seichonoye, www.livrariasni.org.br. Muito obrigado. Peço que você avalie o podcast com 5 estrelas para que o programa apareça mais nas buscas, tá? Incentive e compartilhe com seus amigos ou pessoas que possam se interessar pelo conteúdo, tá? E convido também a seguir as redes sociais da Seichonoye para acompanhar os próximos lançamentos e para acessar o portal para encontrar a associação local mais próxima da sua casa, tá? Procure a Seichonoye no Facebook, no podcast, também no WhatsApp. Enfim, você entrando no portal da Seichonoye obterá todas essas informações. Deus abençoe, tenha um dia extremamente feliz e abençoado, porque você é filho de Deus perfeito. Muito obrigada. Comece bem o seu dia. Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. O presente mais positivo de todos, para si e para quem você estima. Para cada dia do mês, uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho com vibrações positivas, manifestando no seu cotidiano a felicidade, a saúde e a prosperidade. Comece cada manhã virando a página, pronto para escrever uma nova história e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Assim que acorda ou começa o expediente, ao atualizar a mensagem do dia, você renova as energias, recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários em seus formatos tradicionais, de parede e de mesa. Para mais informações,
acesse a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 74 4180. Você também encontra indo presencialmente até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website. Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado! Transmitir saber, instruir, dar cuidados necessários ao pleno desenvolvimento da personalidade. Esse é o significado de educar. E o educar acompanha as evoluções humanas e tecnológicas ano após ano, mesmo com tamanhos desafios e dúvidas pelos quais todos passam. Poder e saber integrar a todos é trabalhoso, porém gratificante, inspirador e empoderador para educandos e educadores. Todos esses desafios não foram somente nesses últimos anos, é algo constante e que a Seichonoye há 40 anos convida você, educador, pai, mãe, a mergulhar na educação que extrai o melhor do ser humano, a sua hereditariedade divina. Através do Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, que acontece sempre no início do ano e que em 2023 retoma sua modalidade presencial. Venha celebrar 4 décadas de muito amor, dedicação e gratidão à educação da vida. Venha aquecer o seu coração para um novo ano de conquistas e transformações, seja em sala de aula, no lar ou em qualquer momento da vida. Dias 11 a 15 de janeiro de 2023, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo. 40º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores da Seichonoye do Brasil. Educação da Vida promove a educação integral? Realize sua reserva e inscrição. Acesse sni.org.br/Seminário Educadores. E atenção para uma super novidade! Em paralelo ao nosso evento, acontecerá o Seminário de Treinamento Espiritual de Oferenda de Trabalho para Juvenis de 11 a 14 anos. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2253 ou através do e-mail seminarioeducadores@sni.org.br. Muito obrigado!